Será que ainda vale a pena investir em altcoins em 2026, 2027? Será que nós vamos ter um bear market e as suas altcoins vão derreter? Cara, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, sobre a situação atual do mercado e sobre o que eu acho que pode acontecer num futuro próximo, mas eu também vou falar aqui o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e o que eu acho que pode ser uma boa ideia, talvez você pensar em fazer, e também do que pode não ser uma boa ideia. Oi, meu nome é Arthur Campos, comecei a investir em 2018 em criptomoedas, então tenho uns anozinhos aí de carreira. E, cara, eu tô fazendo esse vídeo dessa vez num formato um pouco diferente do que eu tava fazendo antes. Tava fazendo eles roteirizados demais, palavra por palavra. Dessa vez tô optando por fazer aqui de maneira mais espontânea. Então quero que vocês me deem um feedback aí nos comentários sobre se vocês gostaram ou não. E a gente vai falar sobre o conteúdo de hoje, mas antes eu vou falar rapidinho sobre um recado aqui da fantokens.com que tá patrocinando esse vídeo. A Fantokens é essa plataforma aqui que lista diversos tokens ligados a organizações esportivas, na maior parte deles times de futebol, e essa plataforma tem tokens ali que permitem que você participe, de certa forma, das comunidades dos tokens. Você pode votar por pequenas decisões que podem acontecer em dia de jogo e coisa do tipo, e o que eu vim mostrar para vocês hoje é sobre como é interessante aqui que nós estamos tendo aqui o Brasileirão Série A e vamos ter um confronto entre Flamengo e Palmeiras agora no dia 29, no sábado, que vai definir o ganhador do campeonato. Mas nós tivemos uma valorização aqui, tanto do token Flamengo quanto do token Verdão, com uma valorização maior do token do Palmeiras. E é interessante aqui que vocês podem observar como os traders estão fazendo negociação desses tokens em antecipação ao que eles acreditam que pode acontecer no jogo. Isso acaba tendo um perfil um pouco semelhante ali, por exemplo, com o que acontece em um mercado de predição de futuro, como o Polymarket, coisa do tipo. E eu tô mostrando isso aqui porque eu tenho falado sobre os fantokens há muito tempo aqui no canal, né? Mas a gente acaba esquecendo que os fantokens, eles também são uma espécie de investimento, eles também são tokens que se valorizam. Tô deixando o link da fantokens.com aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, mas você também pode acessar aqui por esse QR Code. Muito obrigado, Fantokens, pelo patrocínio desse vídeo. Agora bora voltar pro conteúdo. Pessoal, primeiro eu quero discutir aqui sobre bear market. Será que nós estamos em um bear market? Para começar, a gente pode ver aqui que no último mês o Bitcoin caiu de 115 mil dólares até chegar em um fundo de 82 mil. Isso foi uma queda muito brusca para os nossos padrões atuais, de um Bitcoin que já está bem menos volátil, né, do que era antigamente, já está bem mais robusto, então aquelas quedas rápidas de 50% não estão acontecendo mais, então isso aqui é algo intenso para os padrões atuais do mercado, mas você pode observar que não é uma queda tão absurda assim a ponto de achar que o mundo está acabando, né? Mas vamos dar uma olhada rapidinha no estado do resto do mercado cripto. Ethereum com queda de 28%, XRP com queda de 16%, BNB com queda de 22%, Solana 28%, tudo aqui no vermelho, tudo com 2 dígitos ou mais e pouquíssimas com alguma valorização. Estamos em um território em que as pessoas estão sentindo muito medo e o volume de negociação tem diminuído com o passar do tempo. A gente pode ver aqui que em exchanges nós temos esse volume diminuindo e também em DEXs nós também temos um volume diminuindo. A atividade econômica em praticamente todas as blockchains diminuiu muito e nós não estamos vendo mais todos aqueles tokens se valorizando de maneira abrupta que nós vínhamos até alguns meses atrás. E o que isso significa? Significa que nós estamos tendo um bear market já? Eu acredito que talvez, né? Mas com algumas diferenças muito grandes entre bear markets. E para poder ilustrar isso, eu quero contar uma historinha rápida sobre como foi a minha percepção do bear market em 2022. Para quem não sabe, 2020 foi um ano de alta abrupta e 2021 foi um ano também que nós tivemos muito hype no mercado cripto. Mas 2021 foi um ano majoritariamente de alt-season. Nós tivemos o Bitcoin se valorizando muito, mas ele basicamente passou o ano todo andando de lado. Ele começou em um preço, subiu até ali nos 64 mil dólares, caiu. Depois escalou novamente ali para os 69 mil dólares e caiu. E aí nós começamos o nosso bear market. Mas na época as pessoas estavam se recusando a acreditar que o mercado de alta caiu, porque nós não tínhamos visto ainda aquele blow off top, aquele movimento exagerado do gráfico que tinha acontecido nos topos até pouco tempo atrás. Porém, na época nós não tivemos isso. Tínhamos uma expectativa de que o Bitcoin ia subir para 100 mil dólares na época, mas isso realmente
realmente não aconteceu. E não aconteceu, primeiramente, porque o mercado começou a andar de lado e depois tudo quanto era elemento ruim começou a se alinhar. Nós tivemos o Banco Central americano aumentando as taxas de juros deles, e isso é algo que esfria tudo quanto é mercado financeiro global, e isso só já começou a machucar o mercado cripto. Mas nós ainda tivemos problemas ali no começo de 2022, mais ou menos no meio ali, um terço quase do ano, acho que tinha sido em maio ou abril, se não me engano, tivemos um problema ali, que tivemos uma quebradeira da Celsius e da BlockFi, que eram duas empresas de rendimento em cripto, eram basicamente poupanças cripto. Tivemos esse grande problema e também tivemos o problema da Terra Luna. O mercado desabou, o sentimento foi todo pra cucuia e ninguém mais estava esperançoso com o mercado. E quando nós estávamos em novembro, tivemos a quebra da FTX, que foi aquele problemão bem grave. Nesses momentos de crise, nós tivemos quedas absurdas do preço do Bitcoin. Mas, dessa vez, nós não temos um ambiente tão ruim assim pro mercado se desenvolver, né? Afinal de contas, nós não temos nenhum banco central fazendo política econômica que desacelera mercados. Nós também não temos nenhum evento de cisne negro que causou uma queda sistêmica das criptomoedas. E muito pelo contrário, o Bitcoin, embora ele tenha caído, ele tá caindo ali com uma certa vergonha de cair, né? Ele tá tendo uma desvalorização de 20 e poucos % no mês, o que é muita coisa para os nossos padrões atuais, mas eu tô acostumado a ver o Bitcoin cair 50% em um dia. Então, realmente o perfil do Bitcoin mudou bastante. E eu acredito que o que mais mudou foi a presença dos ETFs spot. Afinal de contas, agora as pessoas podem investir em Bitcoin lá na Bolsa de Valores americana, e a não ser que nós tenhamos uma queda sistêmica das ações da Bolsa, eu não vejo os investidores que compraram por lá entrando em desespero tão facilmente assim e começando a vender em massa. Porém, o que a gente observou com as altcoins ainda é real. O mercado, ele tá esfriando. Nós estamos em uma situação que nós não temos mais tanta oportunidade quanto nós tínhamos há algum tempo atrás. Na minha visão, a maior possibilidade é que o Bitcoin comece a se desvincular, de certa forma, do resto do mercado cripto. Vejo uma possibilidade grande do mercado cripto entrar em bear market e o Bitcoin não cair tanto assim. Andar de lado, claro, se desvalorizar aos poucos, mas não tendo aquelas quedas agudas. A não ser que aconteça algo, que aí não tem como eu prever o futuro, que mude muito essa situação. Mas bem, vamos começar pelo que eu tô fazendo. Eu invisto em Bitcoin mensalmente desde 2018. 2017 foi quando eu comecei, mas eu comecei a investir religiosamente em 2018. E eu nunca parei. E eu não vou parar agora. Eu comprei no topo e eu comprei no fundo. E é o que eu pretendo fazer. O DCA, quando a gente fala unicamente de Bitcoin, ele faz muito mais sentido do que fazer isso com altcoins. Pelo menos na minha opinião. E eu vou te explicar daqui a pouquinho o porquê. Então eu permaneço investindo em Bitcoin. E eu permaneceria investindo também caso eu não achasse tudo que eu falei agora há pouco, né? Que o Bitcoin possivelmente não vai desabar tanto quanto o resto do mercado pode continuar desabando. Claro que ele também pode, né? Mas a minha expectativa maior é que nós tenhamos uma queda de otimismo nos investidores cripto e principalmente uma perda de relevância do mercado cripto por um todo. E acontece que o mercado cripto, ele é um mercado que se alimenta de relevância, em que nós temos movimentos de alta para alguns tipos de criptomoeda, independente do período que nós estamos. Se nós estamos em um período de alt-season, claro, isso é muito bom. Porém, não é só em alt-season que as altcoins se valorizam. Numa alt-season, o que acontece é que tudo sobe, independente do que está acontecendo, e se tivermos alguma narrativa, aí as moedas dessa narrativa se valorizam com mais força ainda. Porém, isso não significa que nós não temos nenhuma valorização de altcoins em um período de baixa. Na verdade, em 2022 e 2023, nós tivemos uma valorização muito grande das altcoins de Layer 2 da Ethereum. Nós tivemos o surgimento ali da Optimism, da Arbitrum e da Polygon, que durante aqueles anos se valorizaram bastante. Nós tivemos também o surgimento da Bonk e da Pepe, que foram memecoins que se valorizaram bastante, mesmo em meio a um bear market. Nós tivemos o surgimento das altcoins de inteligência artificial e também nós tivemos uma grande valorização desses tokens. Nós também tivemos valorização intensa de criptomoedas ligadas ao DePIN
e RWA, principalmente no final de 2022 e começo de 2023. Então nós tivemos algumas narrativas que ocorreram durante aquele período. Nesse mesmo período, as maiores altcoins, principalmente as que já tinham se valorizado muito no ciclo de alta, elas se desvalorizaram. Elas caíram muito mesmo e continuaram caindo e continuaram mortas durante um período muito grande. Mas nesse mesmo tempo, nós tivemos altcoins que se valorizaram muito. Isso foi inclusive o que moldou a minha filosofia de investimento atual. Altcoin é o tipo de investimento temporário que você tem que fazer quando você enxerga uma oportunidade e não quando você ouve um discurso bonito de um investidor e resolve colocar seu dinheiro precioso ali, independente do que aconteça. Então, dica 1, se você fazia DCA de Bitcoin e você acredita que vale a pena continuar fazendo DCA de Bitcoin, pode ser que vale a pena. É um risco que eu tô correndo, né? Mas fazer hold DCA de altcoins já não é uma ideia tão boa na minha visão. Não é algo que eu estou fazendo. Mas eu permaneço com o meu caixa, né? Com o meu token, meus tokens USDT, tranquilinhos ali nas minhas wallets, preparados para comprar caso nós tenhamos alguma oportunidade que eu enxergue. Mas, talvez, paradoxicalmente, eu ainda tenho hold de BNB e Solana. Por que eu tenho hold de BNB e Solana? Por 2 motivos. Primeiro, eu faço trade de meme coins na Solana até hoje. E, segundo motivo, eu utilizo os protocolos DeFi desses 2 ecossistemas. Nós ainda estamos em uma situação que vale a pena você fazer yield farming. Nós ainda estamos em uma situação em que vale a pena você utilizar alguns recursos que o mercado nos dá. Você ainda consegue lucrar com muita coisa. Claro, você precisa segurar o token nativo da rede que você está utilizando para poder utilizar, né? Não precisa ser muita coisa, mas você precisa ter. E é isso que eu estou fazendo no momento, né? Eu estou investindo em Bitcoin, eu estou sentado em caixa e eu estou utilizando, nesse meio tempo, o ecossistema DeFi, tanto da Solana quanto da BNB Chain, mas claro, isso pode trocar com o passar do tempo. E o importante, mesmo que você não concorde em nada que eu falei até o momento, é você permanecer racional, tá? Seja lá o que você for fazer com o seu dinheiro, pelo menos pensa bem no que você vai fazer. E se você está fazendo hold de Bitcoin igual eu, pode ser uma boa ideia você utilizar cold wallets para guardar o seu dinheiro, em especial cold wallets da Ledger. E se você quer descobrir qual que vale mais a pena, se é uma NanoX, se é uma Ledger Flex ou se são os outros aparelhos, é só você clicar nesse vídeo aqui.